Voltei. Oi, oi. Deixa eu ver aqui agora. Pronto. O Wallace tá aí? Tá me Oi. vendo? Não. Que isso, gente? Ai, que pena. Vamos dar continuidade assim. Não tô entendendo por que que não tô te vendo. Olha, Alguma vê, coisa, vê alguma aí como é que configuração. tá aí. Todos estão vendo eu e o pastor? Pessoal, pode É, dizer para mim? Vocês veem os dois? Coloca aí para mim quem tá vendo. Eu e o pastor, e a pastora também tá aí? não, a pastora só tá eu aqui. Tá. Aí, tá Sim. todo mundo vendo aí. Sim, sim, geral tá vendo aí, ó. Ai, que pena. Só você que não tá vendo. Mas vamos lá. Vamos, vamos começar. Dá para ver os dois, o pessoal tá falando aí. Eu só me vejo. Então, ó, vamos lá. Gente, Boa então, noite, pessoal. Dá boa noite para todo mundo aí, ó. Boa noite, isso pessoal. aí. É, Vamos começar. pronto Boa para mais um noite, tá? dia. Todos sejam Nossa, eu sou bem-vindos. locutor agora. Para quem não me conhece, Liliane Souza, sou terapeuta emocional, tá? Sejam bem-vindos quem aqui está pela primeira vez, tá bom? Hoje eu estou aqui com o pastor Wallace para a gente estar falando, sabe, mais uma vez de um assunto sempre importante, né? Todos os assuntos que eu venho aqui abordando, e aqui é para preencher a gente, para enriquecer cada vez mais, né? E hoje não tem nada a ver com religião, tá bom? Aqui é para a gente falar uma palavra para nos fortalecer, tá? E mais uma vez está conectado com Deus, né? Para nos preencher, nos conectar com o de mais poderoso existe, que é Deus. E também, se a gente está conectado com Deus, a gente está conectado conosco mesmo, né? A gente está conectado com a nossa essência. E aí, eu conversando um dia com o pastor, eu falei assim, topa fazer uma live comigo para a gente estar aprofundando mais, falando sobre a vida. E o pastor topou na hora, e estamos aqui hoje com o maior prazer. Vou deixar o pastor estar falando aí, passando a palavra para ele, que ele é o mais entendedor dessa área. E obrigado por você ter aceitado o meu convite. Que isso, é um prazer. Prazer estar aqui falando com todo mundo aí, falando com você, falando com todo mundo. A gente, desde o primeiro dia que a gente conversou, falando de vida, né? Trocando uma ideia, batendo um papo sobre vida. E aí calhou de ser nesse mês de setembro. Esse mês de setembro é o mês que a gente fala de vida, né? Tem muita gente em setembro, para quem não sabe, eu trabalho salvando vidas também. Então eu vou falar um pouco dessa questão de salvar vidas, de salvar pessoas. E eu tenho lidado com isso diuturnamente, todo dia, né? A gente lida com isso e salvar pessoas, salvar vidas. E o importante, principalmente agora, nesse mês onde está muita gente falando sobre isso, é a gente falar um pouquinho sobre a validade, quanto vale a nossa vida, quão precioso nós somos, né? Qual a preciosidade que tem dentro da gente. Será que a gente é precioso mesmo? Será que a gente vale alguma coisa mesmo? A gente tem alguns bordões que a gente fala às vezes e que para mim não serve. Ah, será que a gente vale? Quanto eu valho? Eu valho nada, eu valho, outro não vale. E a gente fica nessa incógnita aí. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de vida. Se o pessoal aí tiver alguma pergunta, quiser perguntar, manda aí para a gente saber. E conduz aí, Lili. Se você quiser conduzir, E, fazer a primeira pergunta aí, a gente vai falando. não, isso mesmo. Pode começar a falar, e aí aqui eu fico observando. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário, que aí eu falo para o pastor, passo para ele, ele dá a palavra, tá bom? Pode colocar aí. Aí o pastor, você pode continuar. Ah, então ok. Então, a primeira coisa que eu queria falar, então, nesse tempo, né? E hoje, assim, hoje tem uma questão pessoal acontecendo até comigo hoje, porque eu tô vindo de hospital, né?
estou vindo. E quando você está no hospital, é o momento onde você dá muito valor à vida. Você vem de um hospital, eu tenho, né, passei ali um tempinho lá no hospital, fazendo exame, fazendo umas questões lá, tirando sangue. E quando você está num ambiente como esse, é um ambiente onde ali as pessoas lutam para viver. Ali eu costumo dizer que as pessoas ali sobrevivem. E às vezes a gente se depara no nosso dia a dia com gente que não vive, que sobrevive. Então a primeira coisa que eu queria abordar para a gente hoje essa temática, né? A gente está vivendo ou a gente está sobrevivendo? Quando a gente conversa com pessoas, tem pessoas que não está vivendo, está só sobrevivendo. Parece que está empurrando o dia, empurrando a hora, empurrando o tempo, e a vida vira uma questão de sobrevivência, né? Uma luta pela sobrevivência, uma luta, parece que uma luta para a existência. E a gente, quando a gente lida com alguma pessoa, quando a gente vai falar com alguém, então a gente vai falar exatamente isso, sobre a veracidade da nossa vida. Vida, nossa vida. Se eu fizesse uma pergunta, eu acho que eu te fiz essa pergunta uma vez, se eu te desse aí 20 milhões de reais hoje, teria gostado? Coloca aí, pessoal. Você iria gostar se você recebesse hoje 20 milhões de reais? Comenta aí. Coloca sim você, aí. Quem que você acha? Você iria gostar? Eu? Você iria gostar também? Eu iria. Eu iria amar. Todo mundo ia gostar, né? Porque a gente... O que daria para a gente fazer com 20 milhões de reais? Daria para a gente fazer uma viagem dos sonhos? Aquela viagem que a gente sonha assim, nunca foi? Sei lá, num navio, num cruzeiro aí para as ilhas gregas, Maldivas? sei lá. Daria para fazer muita coisa com 20 milhões de reais, assim, às vezes a gente não tem nem ideia do que daria para a gente fazer. Mas depois de eu te perguntar se você gostaria de 20 milhões de reais, eu dissesse para você que se você aceitasse, você só teria mais 24 horas de vida. O que você prefere? Mais 24 horas de vida com 20 milhões ou viver normalmente sem os 20 milhões? Escolhe, o que você prefere? Não, eu prefiro 20 milhões, mas viver só 24 horas. Amanhã, nessa mesma hora, a gente estaria chorando no seu velório. Ou não, eu preferia viver mais um dia, porque, em se falando de vida, a vida não tem preço. Ninguém trocaria mais um dia de vida por qualquer quantia, qualquer quantia de dinheiro, qualquer quantia de riqueza. Não há riqueza que pague isso. E, na verdade, quando a gente se dá a oportunidade da vida, a gente se dá a oportunidade de conquistar. Ah, eu não vou ganhar 20 milhões. Mas se eu estiver vivo e eu sonho com uma viagem, eu sonho com uma, sei lá, com uma casa, eu sonho com alguma coisa para minha família, se eu estiver vivo, eu estou me dando a oportunidade de conquistar isso, de trabalhar, de ir atrás do sonho, correr atrás do sonho, correr atrás daquilo que está, não é, na nossa mente para a gente executar. E não é só no âmbito da mente. Tem muita coisa que a gente, na nossa vida, a gente deixa de conquistar porque a gente só sonha, né? Eu costumo dizer que quem só sonha é porque está dormindo muito. Quem só sonha é porque está na hora de acordar. Vamos acordar, não é hora de sonhar, é hora de acordar. E quando você acorda, é uma oportunidade de você realizar. O sonho, às vezes a gente realiza, às vezes não. Mas quando a gente acorda, a gente tem então a oportunidade de realizar sonhos, a gente tem a oportunidade de, de fazer coisas, né? E exatamente, estão falando, 20 milhões não devolveria a vida. Claro que não. Ontem, contar uma história para vocês que aconteceu ontem. Eu estava no trabalho ontem, um rapaz me ligou e me pediu uma ajuda. Eu queria uma ajuda, tem um amigo que está precisando de um lugar para ficar, que a esposa dele está no hospital. E ele precisa de um lugar lá no hospital regional, né? Quem é de Volta Redonda conhece aí. A esposa dele internada lá no hospital regional e ele falou, eu preciso de um lugar porque ela
ela vai ser entubada e eu não posso ficar no hospital, eu tenho que ter um lugar para dormir e tal. E será que você conseguiria, ali no Roma, ali, pela região ali, já morei ali naquela região, já morei por ali, e será que você conseguiria, tem alguém que tem alguma coisa para alugar? E aí, na mesma hora, eu fui fazendo os contatos, fiz contato com alguns amigos, pedindo, né, para ver se alguém tinha algum apartamento, alguma coisa para alugar ali naquela região, que pudesse alugar para esse meu amigo por uns dias. E uma hora e meia depois, eu consegui algumas pessoas que me mandaram contatos. Ah, eu conheço uma pessoa, conheço outra. E tinha até uma pousada lá também, onde eu estava pegando ali os contatos. Mas uma hora e meia depois, ele mandou uma mensagem que a esposa dele não resistiu. A esposa dele foi entubada e não resistiu. E foi recolhida, foi levada. E aí eu fico pensando, ele estava ali, tinha dinheiro para pagar, tinha dinheiro para alugar alguma coisa, tinha dinheiro para comprar remédio, tinha dinheiro, quem sabe aí para pagar até se falasse assim, ó, a cura dela vai custar 50 mil, 100 mil, ele teria o dinheiro para pagar, mas dinheiro nenhum compra a vida. Então, quando a gente fala de vida, a gente está falando do bem mais precioso que a gente tem. Não há bem mais precioso do que a nossa vida. Não há bem mais precioso do que acordar todo dia de manhã. Eu costumo dizer, né, quem me ouve, assim, já me ouviu dizer algumas vezes, sempre nas minhas orações, eu agradeço a Deus pelo presente da vida. Acordar todo dia de manhã é um grande presente. Eu costumo dizer que quando a gente vai dormir, não sei se vocês são assim, né? Quando a gente vai dormir, a gente precisa acordar no outro dia para trabalhar, a gente coloca o relógio para despertar, não é? Não é assim, não é? Ah, vou botar o relógio aqui 5 horas, 6 horas, sei lá, 7 horas. A gente acorda muito cedo, como minha esposa acorda muito cedo, 4h30, ela já está colocando o relógio para despertar. Esse, para mim, é o maior ato de fé. Colocar o relógio para despertar no outro dia de manhã, para mim, é o maior ato de fé, porque, na verdade, a gente não sabe se a gente vai ouvir o relógio despertar de manhã. A gente não sabe se amanhã de manhã, quando o relógio tocar, a gente vai conseguir ouvir. Então, pela fé, para mim isso é fé. Então, se você coloca o seu relógio para despertar no outro dia de manhã, você é alguém de fé. Você é alguém que tem fé. Você é alguém que acredita. E o que você acredita? Você acredita que você vai estar vivo quando o relógio despertar no outro dia. Então, esse exemplo para mim de vida, quando eu acordo de manhã, então eu digo obrigado, Deus, pelo presente. Obrigado pelo presente da vida. Obrigado por ter cuidado de mim durante a noite e durante muitos dias, muitas vezes. Conheço muita gente que não dorme bem de noite, né? E quando chega no outro dia, parece que está quebrado, parece que está cansado, né? Porque não dormiu bem. Mas como é bom quando a gente consegue deitar na cama, dormir, acordar no outro dia e dizer muito obrigado, Deus, pelo dia. Muito obrigado porque o Senhor me deu mais um presente, que é acordar, que é estar vivendo, né? E nesse tempo, muito mais, sei se é impressão minha, mas nesse tempo parece que as pessoas estão abrindo mão muito fácil da vida, né? Não sei se você tem visto isso também como terapeuta, depois você pode falar um pouquinho aí, mas parece que as pessoas estão abrindo mão muito fácil da vida, não estão dando o verdadeiro valor que a vida tem, não estão dando o verdadeiro valor que a gente tem, que você aí que está me ouvindo tem, que você aí que está online com a gente tem esse valor. É um valor inestimável, um valor que, como a gente disse aqui, né? Dinheiro nenhum pode pagar. Você tem visto isso também aí como terapeuta ou não? Só eu também que vejo isso. Não, com certeza, a gente vê muito. Eu até coloquei agora, compartilhei uma pergunta que eu ia postar isso hoje no Story. E olha como a gente aqui no universo, os terapeutas costumam falar assim, coincidências que não são coincidências. E aí eu ia abordar sobre esse assunto, se a pessoa demora a sair da cama. E lógico que vai vir um assunto atrás disso. E é exatamente isso, né? Quando a pessoa não tem energia, ela não é grata. Na verdade, a pessoa, quando ela está na dor, ela nem entende o que é isso, né? Essa gratidão de você poder ouvir o despertador do relógio e levantar. É exatamente o que você falou.
né? E a gente encontra o pior disso tudo, o pastor Wallace, é que as pessoas estão emocionalmente doentes, estão fracas, né? Precisando de cuidados, mas pouquíssimas têm a coragem de pedir ajuda, de É pedir verdade. socorro. E aí é o que maior, assim, que pesa mais, né? Porque, infelizmente, ainda há aqueles que não conseguem pedir socorro, né? E a gente tem um índice grande, você como, né, dentro da sua profissão, pode também estar falando sobre isso, o índice grande que nós temos de suicídio, né? De tentativas de suicídio. E aí também vem a questão que hoje em dia, tanta falta de amor, né? Tem o outro que está, né, acabando com a vida do outro, né? Então, é grande, sim, com certeza, é muito grande o número de pessoas. Eu tava pensando, até compartilhei com a pastora, com a minha esposa, esses dias, que assim, a gente, na minha profissão, nesse mês de setembro agora, todos os meus serviços, estou pensando aqui para não falar bobagem, mas eu acho que em todos os meus dias de serviço, que eu estava de plantão, a gente teve pelo menos um caso de tentativa de suicídio em Volta Redonda. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, não estou falando de Brasil, estou falando de Volta Redonda. Então, assim, em Volta Que forte. Redonda, é forte. E, assim, o último meu serviço agora, não, o penúltimo serviço, né? Que a gente foi também para salvar um menino de 19 anos. E se jogou na frente do carro, ali pertinho, na entrada do Santo Agostinho ali, pertinho de você, ali naquele trevo ali. E, assim, a gente foi, não é, para socorrê-lo, e as pessoas que estavam lá era o que diziam para a gente. Né? É claro que a gente não sabe o que foi de verdade, né? Porque quando a gente chega, a coisa já aconteceu, né? E aí ele Uhum. não foi a óbito, mas a gente colocou ele na ambulância e conseguimos reanimá-lo até chegar no hospital, e ele teve mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade assim. E aí eu comentando com a pastora essa semana, eu fiquei pensando no seguinte: nesse mês de setembro, a gente fala muito sobre Setembro Amarelo. Fala-se muito, as igrejas falam, né, as pessoas nos trabalhos, o pessoal aí da área de segurança, todo mundo fala muito sobre isso. Sim, E aí, a minha incógnita aqui na minha cabeça é: a gente está incentivando, dando publicidade a isso, ou a gente realmente está fazendo alguma coisa de verdade? Porque ficar atrás de uma mesa falando, setembro amarelo, botar faixinha amarela, isso é muito bonito. Muito legal, botar faixinha amarela, botar o pessoal bota uma fitinha, né, na camisa assim, uma fitinha amarela e tal. E legal, toda campanha é legal, mas a minha pergunta é: o que que nós de verdade estamos fazendo para que isso não tenha mais o efeito que tem? Porque o que parece, teve, ó, no mês de agosto, eu estou tentando lembrar aqui, né, das ocorrências de agosto. Em agosto não teve a incidência de tentativa de suicídio como está tendo agora em setembro. Foi só começar a falar, foi só começar a falar sobre, foi só começar. Aí não sei se dá um start na mente de alguém, não sei se isso acaba startando na mente da pessoa, porque se fala, mas a ação às vezes não é tão eficaz. A gente é verdade. precisa de verdade achar uma ação eficaz. Como fazer para que isso tenha uma eficácia, né? Para que a vida dessas pessoas a gente consiga de alguma forma mudar. E aí, é claro, eu sempre falo isso: procurar ajuda é o primeiro passo. Procurar ajuda numa terapia, procurar ajuda num psicólogo, procurar ajuda, é o primeiro passo, procurar ajuda espiritual. Às vezes a pessoa não sabe, né, onde procurar ajuda. Como procurar ajuda? Se eu já fui no psicólogo, não deu certo. Eu já fiz uma terapia, pode não ter dado certo.
fui na igreja, não deu certo. Então, a gente tem que realmente tentar achar e pontuar o problema de cada um. É muito individual. Não é porque o problema é espiritual que todos vão ser espiritual. Não é porque o problema é na alma que todos vão ser na alma. Não é porque um incentivo, e a gente tem visto isso também entre os jovens, não é porque estão incentivando isso, né? Tem alguns jogos que incentivam isso. Tem alguns jogos que incentivam o jovem a se cortar, os jovens a fazer umas loucuras assim. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Então, o que eu preciso? Procurar ajuda. Procurou ajuda e não conseguiu ali, não desista, porque a sua ajuda está à sua disposição. E aí, muitas vezes, eu tenho falado sobre isso, né? A gente precisa pedir ajuda. E ajuda a gente que está de fora, né? Falando desse tempo aí, a gente precisa observar os sinais. Tem gente que dá sinal, tem gente que dá um sinal, é um sinal de que não está bem, um sinal de que não está legal. E, às vezes, uma vontade de ficar só num quarto escuro, uma vontade de não ver ninguém, uma insônia, não é? Uma dificuldade de dormir. Isso são sinais. A gente precisa estar observando esses sinais. Para quê? Para que não vire só fitinha, para que vire ação. Porque a partir do momento que vira ação, então a gente vai conseguir fazer alguma coisa para ajudar efetivamente, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente se colocar à disposição para ajudar efetivamente. Não só de palavras, não só de cartaz pregados na parede, não só de fitinha na camisa, mas efetivamente ter uma solução para as pessoas. Sim, sim. Falando aí, né, sobre o outro, né, que você falou sobre o mês, né, de setembro, onde realmente a propaganda é para quê, afinal, né? E Pois também é. da questão de estar observando o outro, isso é muito importante, porque, como eu falei aqui, que há aquele que ainda não consegue pedir socorro, né? Porque ainda nos dias de hoje isso está sendo quebrado, mas ainda tem muita informação hoje, né? De como o terapeuta, o psicólogo trabalha, porque, né? Antigamente os nossos pais tinham isso, todo mundo tinha isso como médico de doido, né? É tratamento de doido e não tem nada a ver sobre isso. Então observar também o outro, como você falou, né? Porque as pessoas dão sinais e muitas vezes o outro está vendo, mas eu não consigo entender o porquê, né? Fica esperando acontecer, tipo, aquele quero ver para crer, né? Então, não é frescura, não espere ver para crer, estenda a mão, pergunta se aquela pessoa precisa de ajuda, fala assim, eu tô aqui para te ajudar, vamos lá, você quer ajuda, eu tô contigo, eu tô vendo que você não tá bem, eu te levo em algum lugar, não quer falar comigo, quer ir a algum lugar, vamos no médico, vamos no profissional, vamos falar. Isso é muito importante. Como o pastor começou aqui a falar, 20 milhões não é nada. Todo mundo vai largar os 20 milhões se a questão for essa, eu te dou 20 milhões hoje por um dia de vida. Ninguém vai querer. Como ele também aqui falou do amigo dele, que tinha o dinheiro para cuidar da mulher, mas horas depois, infelizmente, ele não conseguiu mais fazer nada por ela. E aí, infelizmente, hoje a gente só dá valor quando se perde. É quando tá ali no fio ali, sabe? Faltando aquele fiozinho para arrebentar, que a pessoa olha com verdade para aquilo dali, né? E aí talvez já não exista mais um tempo. E qual é importante, né, da gente ser grato pelo ouvir o relógio tocar. Mas ainda assim, como ter forças, né, para aqueles que estão aí emocionalmente,
espiritualmente também enfraquecidos. Não se limitam e não se calem em pedir ajuda, em buscar ajuda. É tudo assim, eu não quero mostrar para o outro a minha fraqueza. Não é sobre o outro. Aqui é sobre você. É sobre cada um, cada vida, porque a sua vida, ela é sua. E se você não cuidar dela, não alimentar ela num todo, você não consegue cuidar do outro, se doar para o outro, porque muitas vezes também, né, pastor, tem aquele que está o tempo todo querendo fazer para o outro, mas está fazendo o que para si mesma, né? Isso aí. E aí o todo é cuidar da mente, cuidar da alma espiritual, cuidar do coração, cuidar do corpo, porque o corpo ele tem que estar fortalecido, porque é ele que sustenta tudo. E uma vez que você está mal emocionalmente, espiritualmente, o corpo que vai sentir. Hoje mesmo, né, o pastor estava lá, a gente conversou mais cedo, ele estava no hospital, né? E graças a Deus, todos os exames laboratoriais deram certo. Falei certo, né? Certo. Deu tudo ok. E aí eu penso, disso que eu falei com ele, vai descansar, porque o corpo sente. É muita luta, é muita batalha, é muita coisa que tem que fazer. E uma hora a gente tem que olhar pra gente. E isso não é egoísmo. Cuidar da nossa vida não é egoísmo. Cuide de você. A gente também já conversou sobre esse assunto, né, pastor? O que você está se alimentando? Está bebendo água? Água é vida, né? O que você está ingerindo? O que você está colocando para dentro? Tanto físico como espiritual. O que você está lendo? Que tipo de leitura, que tipo de música você escuta? Qual ambiente você frequenta? Isso tudo é um tipo de se alimentar. Você está É isso alimentando a aí. sua alma, a sua mente, o seu corpo. E você é aquilo que você é aquilo que você atrai. Você é aquilo que você pensa, você é aquilo onde você frequenta. Então, você tem que estar ligado o tempo todo sobre tudo. É um tudo, né? Eu posso falar aqui rapidamente da minha transformação. E o pastor Wallace, eu sempre agradeço ele por isso, porque ele tem uma parte nessa história muito grande, né? Nós nos conhecemos há alguns anos e nos conhecemos, vamos se dizer, né? Não leva a mal, gente, é no mundo, né? Porque a gente saía, se divertia, bebia, era, né? Shows, festas o tempo todo, né? E aí o pastor, ele sumiu do nada, um belo de um dia. E depois começou a colocar nas redes sociais que ele tinha feito uma escolha para ele. E através da escolha dele voltar para Jesus, né? Voltar para a casa de Deus, porque Deus nunca nos abandona, né? Somos nós. E ele é justo, ele deixa ir. E a hora também que a gente quer voltar, ele também abre os braços e nos acolhe. E aí eu vendo essa mudança do pastor, eu falei, opa, eu quero isso daí para minha vida também. Então, assim, eu só tenho a agradecer esses 2 anos, porque no que eu mudei de ambiente, no que eu mudei daquilo que eu ouço como música, daquilo que eu leio, daquilo que eu busco, dos tipos de amizades que hoje eu tenho, quem eu tenho em minha volta, tudo que eu conquistei, né? E a vida é aquilo que a gente planta, né? O que a gente planta, a gente colhe. E a vida tem me dado tantas coisas maravilhosas, a vida não, né? Deus tem abençoado. E ainda assim tem dias difíceis. Tenho muito, tenho problemas familiares, não é todo mês que o financeiro tá legal, a gente está sempre em construção. A gente também, né? Eu também venho em outros momentos aqui, como eu já relatei, em outro momento eu falo também, eu tive muita ansiedade. Então, é um treinamento diário, cuidar da vida, cuidar da gente, né? Porque somos vida. Então, cuidar da nossa vida dá trabalho, é um processo e é um treinamento diário. E a gente tem que observar tudo isso.
tudo, cada detalhe. Ambiente, comida que você ingere, quanto de água você bebe por dia, que você escuta, quem são os seus amigos, né? É isso É aí. uma mudança. É isso aí. E assim, dentro disso aí que você tá falando, queria pontuar só duas questões, né? A primeira é sobre a mudança. Se eu quero uma mudança na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar o ambiente onde eu estou, mudar o lugar onde eu estou, mudar as coisas à minha volta. E um dia eu conversando com um amigo, ele falou assim para mim, Wallace, você não consegue pescar um peixe diferente se você só vai no mesmo lago todo dia. Se você sair desse lago, você vai passar a ter coisas diferentes. Eu entendi o que ele estava querendo me dizer. O ambiente sendo o mesmo sempre não vai mudar nada. Sempre o mesmo ambiente, sempre o mesmo lugar, sempre as mesmas pessoas, né? Não vai mudar. Vai mudar quando você falar, então, esse ambiente não está legal, eu quero mudar de ambiente, quero mudar de vida, quero mudar minha história. Então foi isso que eu fiz, eu quis mudar, né? Eu disse, eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, então eu mudei de ambiente. E aí quando eu mudei de ambiente, aí realmente Deus começou a voltar a agir, né, na minha vida. Eu fiquei esse tempo, uns 5, 6 anos, eu acho que eu fiquei fora. E quando eu voltei, eu pude entender que o ambiente da presença de Deus é o melhor ambiente. Então, a primeira coisa é essa, a gente mudar o ambiente. E mudando o ambiente, a gente muda hábitos. A gente passa a entender que existem coisas que são hábitos saudáveis que vão trazer para nós uma questão de saúde também. E a minha vida é uma vida, são hábitos não saudáveis, então isso vai resultar em menos saúde. Isso vai resultar, né, não sei se daria para a gente entender assim, mas menos vida. Se meus hábitos, qual tipo de hábito que eu levo, que tipo de vida eu levo, essas questões vai trazer o quê? Menos saúde, logo, menos vida. Então eu preciso estar observando isso. Que tipo de hábito? Como você falou de água, eu, há um tempo atrás, estava conversando com uma nutricionista, ela me perguntou se eu bebia água. Eu falei, não bebo muito, não, tal. Aí ela falou assim, você precisa beber 2 litros de água por dia. E aí eu coloquei aquilo como meta da minha vida, beber 2 litros. Para quem não bebia nada, 2 litros de água por dia é muita coisa. E assim, você vai entendendo, daqui a pouco você está fazendo aquilo automaticamente, porque você muda o hábito. A mudança de hábito faz com que aquilo daqui a pouco vire automático. Então a gente precisa entender sobre mudança de hábito, mudança de mente. O que a gente pensa? Eu só penso em coisa ruim, só penso em morrer, só penso em coisas que não vão trazer nenhum sentido. Então eu preciso também mudar minha mente. Depois que eu mudar meus hábitos, eu mudo minha mente. Mudando minha mente, então também eu vou trazer vida para minha mente. Eu vou trazer saúde para minha mente. Quando eu começo, então, a mudar a forma de pensar. Eu gosto de. Eu não estou falando de religião, né? A gente falou que eu não ia falar de religião, mas eu falo muito da Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança. É isso que eu preciso trazer à minha memória. Ou seja, eu preciso pensar em alguma coisa. A gente não tem como ficar sem pensar, é impossível. Ninguém consegue ficar. Vamos fazer um exercício agora aí, ó. Fique aí 10 segundos sem pensar. Você não consegue ficar 10 segundos sem pensar. A gente pensa sempre o tempo todo. A nossa mente é dinâmica. Ela não para de pensar a hora nenhuma. Então aí, quando o salmista não, quem escreveu foi Salomão. Então ele escreveu isso lá em Eclesiastes. Eu acho que foi em Eclesiastes. Não me lembro agora o texto exatamente. Não, foi Lamentações, na verdade. Ixi, gente, esqueci o texto. Estou pensando aqui, mas eu acho que foi Eclesiastes mesmo. Ele falou que ele queria trazer, então, à memória o que desse esperança. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar? É isso que ele estava ensinando para a gente. Pensa no que te dá esperança. Acordar amanhã de manhã te dá esperança? Pensa nisso. O seu
filho, quem tem filho aí, viver uma vida com teu filho, ver teu filho crescer, ver teu filho conquistar, ver teu filho passar de ano, ver teu filho, sei lá, as coisas básicas da vida, te dá esperança? Então você pensa nisso. Então você vai trazer a tua memória, você vai trazer teu pensamento, o que vai trazer saúde para você, o que vai trazer saúde para a sua vida. E eu fico observando algumas coisas, eu sou muito de observar. A maioria das pessoas que a gente atende nessa área de fim de vida, tudo que eles dizem é: eu só penso em morrer, só penso em fazer o mal, e eu quero fazer mal para mim mesmo, e tal. E, e a gente precisa, aí está um texto aí, Lamentações 3:21, é isso aí. E a gente precisa entender que a gente, trazendo à memória o que nos dá esperança, a gente vai ter uma vida muito melhor. A gente vai ter uma condição mental muito melhor. A nossa condição de mente vai ser muito melhor. Então a gente precisa, de fato, entender isso, trazer isso para a gente, pensar nisso. Paulo também fala, né, um pouquinho sobre isso. Paulo, o apóstolo Paulo, já está dizendo, né? Tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que é agradável, tudo que é de boa mente, nisso pensais. Ou seja, pensa em coisa boa. Pensar em coisa boa é o que nos vai trazer vida, é o que nos vai trazer sucesso, inclusive. Sucesso depende disso, está muito atrelado àquilo que a gente pensa. Eu não conheço ninguém que é empreendedor de sucesso que pensou lá no início do negócio dele que tudo ia dar errado, tudo vai dar errado, não vai dar certo, não vou conseguir. Não. Todo empreendedor de sucesso começou pequeno, começou com pouca coisa, mas lá no início ele sempre dizia: é isso aqui que vai ser o meu sucesso, é nisso aqui que vai dar certo, é nisso aqui que eu vou conquistar, é nisso aqui que eu vou vencer. Então hoje a gente precisa pensar nisso, parar um pouquinho para pensar em coisa boa, pensa no que dá esperança, pensa no que é certo, pensa no que é agradável, pensa no que vai nos trazer e nos vai nos fazer bem. Então essa palavra é uma palavra bíblica, é claro, mas é uma palavra de vida. Uma palavra que Deus nos deixou, né, para que a gente aprendesse então a viver e a viver bem. Todas as vezes que eu falo de Bíblia, às vezes algumas pessoas ficam pensando assim: poxa, pastor, vai ficar falando de Bíblia, mas Bíblia tem um monte de regra para cumprir, e Bíblia é um monte de não pode. Na verdade, não é isso. Quando eu falo de Bíblia, para mim a Bíblia ela é um tratado de amor. A Bíblia é alguém escrevendo para outro alguém, dizendo: faz isso porque eu te amo, faz isso porque eu te quero bem, faz isso para você vencer, faz isso para você ter sucesso, faz isso para você ter saúde. Tudo isso é Bíblia. Então é um tratado de amor para a gente, é um tratado de amor para a minha vida, é um tratado de amor para a vida das pessoas. Só que assim, tem muito preconceito nisso. Né? Um preconceito, infelizmente, eu costumo dizer que o preconceito ele impede de ter sucesso. Preconceito é uma barreira para sucesso, é uma barreira para ser vitorioso. A partir do momento que eu tenho preconceito, não, meu preconceito, eu não leio Bíblia porque é de crente. Pois é, se você não lê Bíblia porque é de crente, você precisa tirar o preconceito. Tem uma coisa lá que vai nos fazer e nos trazer vida. Vai nos trazer, assim, vida e vida abundante, né? Não é qualquer vida, não é sobrevida. É uma vida e uma vida boa. É isso que a Bíblia mostra pra gente, é isso que a Bíblia nos dá, né? Essa é a direção, né, que a Bíblia nos dá. Alguém está escrevendo: a gente precisa ter cuidado, né, com o que pensamos, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios 4:23. É isso aí, aquilo que a gente pensa, isso faz toda a diferença mesmo. Então, assim, sem preconceito. Pega a Bíblia lá, o livro de Provérbios, né? Já que citou Provérbios aí. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. Cada um dos capítulos é um ensino de vida diário. Ou seja, se todo dia eu ler um capítulo de Provérbios, eu vou estar tendo uma vida diária boa, uma vida diária proveitosa, uma vida diária de sucesso.
E aí, se a gente realmente entender isso, se a gente realmente entender que a Bíblia é tudo isso, e de novo, eu não estou falando para crente, eu não estou falando para quem é religioso. Ah, eu sou religioso, eu leio Bíblia. Não estou falando isso. Estou falando de vida. A gente que estava, né, discutindo e debatendo aí sobre vida, sobre esse tempo aí que a gente está vivendo de tanta sobrevida, a gente precisa, então, voltar à vida. Voltar à vida é voltar à palavra, voltar à palavra de Deus, voltar ao que Deus nos deixou, voltar ao tratado, o tratado de amor, que é o que Deus nos deixou aí, para que a gente pudesse, então, ter vida. Então, essa live hoje, essa palavra minha para vocês hoje, seria essa, em tudo que a gente fizer, tudo que a gente for falar aqui, tudo que a gente for direcionar, dar direção, se a gente não tiver a Bíblia como regra de fé e prática, então vão ser só palavras, vão ser só mais um dia, mais um bate-papo, sei lá, mais um passatempo, não sei. Essa gente Com entender. certeza. Com certeza. E não é, para mim, não é considerado nenhum passatempo. Muito pelo contrário, é um tempo muito valioso. Muito valioso. E você falando aqui, pastor, eu lembrei, quero duas, né, que eu quero falar. Falar para mim, né, falar de Bíblia não é falar de religião, porque a Bíblia, ela, né, ela não está escrito lá que é uma religião, Não. né? A Bíblia é para todos, né? E fique à vontade quando quiser citar, sim, sobre a vida, sobre a Bíblia, porque ela faz parte, né? Deus faz parte da nossa vida, né? E aí eu lembrei, aqui eu estou com a minha agenda, 1º de janeiro, ó. Eu coloquei uma palavra e essa palavra foi sua. Você falando aí me veio na mente. Apocalipse 21:5. Eis que faço novo, tudo de novo. E aí, na sua explicação, eu coloquei assim, só um minutinho. Maria, abaixa isso aí. Maria, abaixa isso aí. A Maria chegou aqui com o outro celular alto, não sei se vocês estão ouvindo. E aí fala assim, isso, eu coloquei isso para mim, tá? No dia 1º de janeiro, na minha agenda. Estou fazendo novo todas as coisas. Se posiciona como filho de Deus e o Senhor lhe entregará a vitória. 1 Samuel 17:32. Não desfaleça o coração de ninguém. Deus promete a água para quem tem a aliança para com ele, e esteja ao lado de quem tem aliança com o Senhor. Eu acho que assim, falamos disso aqui tudo um pouquinho, né? Então, quando fala aqui também, né? Esteja ao lado de quem tem aliança com Deus, aí a gente fala, né, sobre o ambiente, do tipo de pessoas que você anda. E eu quero deixar uma mensagem aqui que eu coloquei, eu escrevi aqui. A vida é um presente precioso que todos nós recebemos. Ela nos oferece oportunidades únicas de crescimento, amor e resultados. Cada dia é uma chance de aprender. E aí eu vou incluir aqui, cada acordar, cada levantar, cada tocar, despertar do relógio é um resultado, né? É uma chance de aprender, de se conectar com os outros e de fazer a diferença no mundo. Valoriza a vida. Valorizar a vida significa cuidar de si mesmo e dos outros e do nosso planeta. E aí entra, né, o mês de setembro, que tem tudo a ver também. É importante lembrar que a vida é frágil e passageira. Por isso devemos aproveitá-la ao máximo, buscando a felicidade e o bem-estar e contribuindo para um mundo melhor. Afinal, a importância da vida reside na beleza e na jornada e nas maravilhas que ela nos reserva. Viva cada momento com gratidão e propósito. Isso aí. Olha, quero te agradecer por essa noite incrível, por essa quase aqui 1 horinha de muito aprendizado. É muito bom sempre falar da vida de qualquer forma. E claro que eu quero sim estar mais vezes aqui com você, né?
tá falando. A pastora hoje não pôde estar aqui, mas da próxima vez também faremos uma live com ela. Ela tá online aí, ela tá online aí. Pode mandar um abraço para ela, já tá aí. Tá, eu já vi ela aqui. Então, assim, é uma mulher também grandiosa, uma mulher virtuosa, que ensina demais, sabe, do jeitinho dela, com as palavras dela, da forma que ela visualiza aquela palavra e passa para a gente o cuidado que ela tem. Então, ela também tem muito para falar. Vou marcar com ela aí também, Isso passando aí. uma live com a qualquer hora, tá? Só Aí te com ela vai ter que agradecer. marcar 2 horas, entendeu? Comigo é de 1 hora. Dá vontade de ficar aqui. Eu coloquei o pessoal se alguém queria uma pergunta, mas ninguém, o pessoal só se manifestou aqui, mas pergunta em si não falaram nada. A Nilza colocou, Liliane, uma palavra para os pais, que não saiu o restante, Nilza. Mas pode dar sugestão aí que a gente fala numa próxima live, tá bom? Isso aí. Espero que todos tenham amado, assim como eu amei, que essa palavra tenha trago alguma coisinha aí para você, despertado, virado a chave, e viva, cuide-se. Se está precisando de ajuda, está precisando de um socorro, peça, tá? E quem está enxergando, se você está aqui hoje, lembrou de alguém, fala assim, opa, essa pessoa aqui, eu acho que está precisando. Se ela passou pela sua cabeça, se ela passou, se nos seus pensamentos, ouvindo essas palavras aqui hoje, manda uma mensagem para essa pessoa, porque é Deus tá te usando, tá te falando assim, vai lá, ela tá precisando de uma palavra sua. Fala um oi, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa, fala que ela é importante para você. Exatamente. Você pode estar salvando uma vida. Faça isso, não deixa para amanhã não, faça agora, tá bom? E é isso. Mais uma vez, muito obrigada, pastor. Eu que agradeço você pelo carinho aí, pelo convite, sempre à disposição. Sempre que quiser, aí nós vamos estar junto. E assim, falar de vida para mim é primeiro uma responsabilidade e depois um prazer. Eu sou alguém que posso dizer que estava morto, mas hoje vivo. Era alguém que estava realmente morto. Um dia eu vou contar uma história para vocês de alguém que chegou no fundo para morrer, mas veio a minha memória alguma coisa assim, ó, Deus está contigo. Aí dessa aí. E aí tive alguém que me ajudou também, é claro, né? Quando alguém está do seu lado te ajuda, quando alguém está do seu lado estende a mão para você, e aí as coisas mudam. Quero mandar um abraço para essa princesa linda aí, ó, que está batendo palminha, que eu já vi aqui, ó. Essa princesa linda aí que foi um auxílio na hora da angústia, foi um auxílio, né, na hora da morte mesmo. E aí um dia eu compartilho com vocês essa história aí, mas eu queria deixar para você hoje então, para a gente começar a pensar sobre vida, pensa no que te trouxer esperança. Pensa naquilo que vai trazer esperança para a vida de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe cada dia aí, cada live aí da Lili aí. Não deixem de participar, ela está sempre fazendo aí. Eu sou meio assim, eu não faço muito. Gostaria de fazer um pouco mais, eu não faço mais. Fica aí com a Lili aí, eu sei que vocês vão ser muito abençoados. E sempre que quiser, chama a gente aí e nós vamos estar juntos, tá bom? Beijão para vocês. Fiquem na paz. Muito obrigada. Deus abençoe todo mundo aí. Eu tô ouvindo a voz tô ouvindo a voz da Maria. Aí, tchau, Maria. Beijo. Ai. Tchau, tchau. Boa noite. E aí, gente, é isso, tá? A Nilza colocou aí diálogo com filhos. Nilza, vamos fazer uma live, vou planejar essa live e se tudo der certo a gente faz essa live na próxima semana. Vamos falar assim de diálogo com filhos, tá? Você deu uma excelente ideia e vamos abordar isso daí. Vai ser um conteúdo também grandioso, maravilhoso como esse de noite, tá bom? Fica com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui e ter tirado esse tempinho com a gente, tá bom? Boa noite.